Hoje teve mais um capítulo da novela Eric em relação à renovação dele, se ele fica, se ele não fica, porque são dois cenários, né? Ou ele renova, e aí acabou-se a preocupação, ou ele não renova, e aí sai no final do ano de graça para outra equipe, né? Então ou então pode até acontecer uma negociação e tal, mas acho difícil. O Ceará já se posicionou várias vezes, o João Paulo falou várias vezes que não tem interesse em negociar o Eric para sair ainda este ano. Quem falou hoje sobre isso o André Hernan já tinha falado, e quem falou foi o Nicola, né? Mais uma vez sobre o Eric, tá? Que a direção do São Paulo está monitorando a situação do atacante do Ceará, que eles têm muito interesse de já assinar um pré-contrato com o Eric para ele ir de graça, né, para o São Paulo no ano que vem. Estão cientes aí dessa situação, embora também eles estejam tentando um ponta, é até aquele mesmo que o Fortaleza estava tentando aí, que está no Savarino. México. Eles estão tentando o Savarino também. Mas está difícil e tal, e talvez o Eric coubesse ainda para esse ano. Acho difícil que o Ceará libere ainda esse ano. O João Paulo já falou várias vezes sobre isso. Mas em relação a ele assinar um pré-contrato com o São Paulo, aí é uma questão muito mais do jogador e do seu empresário. O João Paulo já falou várias vezes que o contrato está lá, meu amigo. O contrato de renovação está na mão do empresário. Já está lá tudo certo. O Ceará fez todos os esforços possíveis. Até o Danilo Queiroz falou uma informação que eu acho que estranhei, assim, eu não sei se procede ou não, que é que o Ceará teria feito a melhor proposta que já fez, inclusive quando estava na Série A. Acho difícil. Acho bem inviável, inclusive, né? Porque todo mundo sabe que o contrato com o Vina foi altíssimo. Mas, enfim, isso indica que o Ceará está tentando tudo que pode para manter o Eric, tá? É aguardar, porque se der 30 de junho e o Eric não renovar, significa que ele deve sair no final do ano, provavelmente, tá? E aí sai de graça. E é como a gente tem falado, Klaus, se sai de graça ou não, o importante é que ele fique este ano. Seria melhor ele renovar? Seria melhor, óbvio. Mas o mais importante nesse momento é o Ceará manter o Eric e manter o Eric bem, né? Motivado, com vontade de ajudar no acesso. Ele pode ser muito importante esse ano. E os esforços para renovar têm que continuar aí até o final desse mês. Cara, exatamente. A gente tem que manter o Eric focado, independente de qualquer coisa, né? Esse assunto não pode dominar a cabeça do Eric. Esse assunto renovação, permanência ou não, assinatura de contrato com outra equipe. Eu tô menos preocupado com isso, Douglas. Realmente é óbvio que eu sei que o torcedor quer que ele renove. É óbvio que eu também quero. Óbvio que eu quero. Mas a questão principal é que a gente tem que ter em mente que o mais importante que a gente precisa do Eric hoje é do futebol dele. A gente precisa do Eric concentrado, focado, para ele entregar o máximo de futebol que ele puder nessa temporada, para que a gente possa contar com ele até o final da temporada bem, para a gente garantir o nosso acesso, para a gente lutar e garantir o nosso acesso. Porque a gente sabe que está difícil, né? A gente tem uma caminhada longa pela frente, mas a gente conta muito com o Eric para isso acontecer. E se o Eric consegue esse intuito junto com o Ceará do acesso, ele se pagou totalmente, como a gente já falou aqui algumas vezes. Então, eu não ficaria triste ou lamentando se ele for pro São Paulo sem custo. Eu vou lamentar muito mais se a gente não conseguir o acesso, entendeu? Então, Sim. eu quero que o lamento pela saída do Eric sem graça seja compensado com o acesso do Ceará, entendeu? Para valer a pena. Eu não posso achar que era melhor ter vendido agora, antes do pré-contrato assinado, ele sair por 4 milhões de reais, 3 milhões de reais. Isso aí não vale a pena, pô. A gente não vai conseguir trazer ninguém, entendeu? A gente não vai conseguir repor a saída do Eric com um valor que não vai agregar, entendeu? Não vai agregar. A gente não vai trazer alguém na janela por conta de um valor de 4 milhões de reais, entendeu? A gente não vai mudar o panorama do mercado pra gente, no cenário que a gente tá, que a realidade é a Série B, porque a gente tem um entrave, que é a Série B. A Série B é um entrave comercial, digamos assim. É um entrave mercadológico. Mesmo que eu tenha 3 milhões, se eu digo, cara, tenho 3 milhões para contratar o fulano, o cara às vezes vai dizer, não, eu prefiro esperar uma proposta de um time da Série A. Como acontece em várias situações, que o cara acerta com o time da Série B, tá acontecendo com Vitória, com o Sport, o cara acerta com o time da Série B, espera
a janela abrir ou ficar mais próximo para ver se aquece outra situação. Se não aquecer, aí é que ele acerta com o time da Série B. Infelizmente, é a realidade que a gente está, cara. Então, eu acho que a gente tem que focar no Eric com a cabeça boa. O Ceará tem que trabalhar internamente, independente do acerto ou não do contrato. A gente não pode levar isso para o fígado. Entendeu? A gente não pode tratar essa situação com o Eric de uma maneira em que a gente vai ficar chateado com o Eric se ele não renovar com o Ceará. A gente tem que cuidar do Eric. O trabalho é humano. O trabalho é de cuidado, de zelo, para que ele continue desempenhando, que ele continue entregando. É muito mais um trabalho de conscientização do Eric, que eu sei que ele já tem, mas a gente tem que manter ele nesse foco. A gente tem que contribuir com o cara. É muito mais um diálogo, é muito mais humano, é muito mais contato próximo, para a gente não perder o jogador aqui. Entendeu? E aqui. Ele tem que manter o foco, independente do final dessa negociação. A gente tem que saber separar o racional do emocional. A gente não pode misturar as duas coisas. Se a gente misturar o nosso lado torcedor com o nosso lado razão, a gente vai se perder. Eu não posso ser torcedor porque o Eric não renovou o contrato. O João Paulo sabe disso. Mas o Albeci, o Juliano, todo mundo tem que entender que o Eric tem que se manter concentrado, independentemente se vai assinar pré-contrato com outra equipe ou vai renovar com o Ceará. Ou se vai se vislumbrar. Porque tem um lado também, o cara renova um contrato de 3 anos ganhando muito, se vislumbra, deixa de jogar bola. Relaxa. Aconteceu, já Já aconteceu. É. Então a gente não pode ter como situação, nem pro bom nem pro ruim, a expectativa em cima do futebol dele. A gente tem que cuidar da parte emocional dele. A gente tem que estar com ele. A gente tem que estar por ele. Eu não sei se eu me fiz entender. A gente tem que estar cuidando do cara, para que ele esteja preparado, independente das circunstâncias. Às vezes, um contrato novo ganhando muito mais traz um peso de responsabilidade que o jogador pesa a perna. O cara sente ali, agora eu sou o principal jogador do Ceará. Aí o cara, vixe Maria, começa a perna encurta, a perna fica mais pesada, as tomadas de decisão ficam diferentes. O que a gente precisa fazer é cuidar do Eric, tanto numa renovação como se ele assinar um pré-contrato. Para a gente aproveitar o melhor dele até o final da temporada. Fazer ele jogar leve, jogar feliz. É isso que a gente precisa fazer. Esse, para mim, é o papel da diretoria de futebol do Ceará. Já que a negociação está diretamente com o João Paulo, o papel da diretoria de futebol é cuidar do ser humano Eric, para que ele desempenhe o melhor futebol a favor em prol do Ceará. Perfeito, é isso, né? E aguardar também aí até o final do ano se vai acontecer a renovação ou não, porque renovando ou não, isso tem que acontecer, né? É como você falou, se renovar tem que acontecer, tem que ter esse acompanhamento, porque é um aumento de salário, é algo que dá uma estabilidade para o jogador, então às vezes afeta também o psicológico, e se não renovar também da mesma forma cuidar para que ele se mantenha focado nos objetivos desse ano e consiga ajudar o Ceará no acesso. Né? Nos dois casos, o Ceará tem que estar trabalhando também essa parte humana, que é algo que tem faltado muito nos últimos anos, galera, muito mesmo, beleza? Fala, galera, você acabou de assistir um corte aqui no BPR, então já sabe, né? Deixa o teu like, compartilha com os amigos, se inscreve se não for inscrito ainda aqui no Bora Pro Racha e pode ficar ligado por aqui que tem muito mais assunto sobre o Vozão, tá bom? Então, fica ligado, bora Vozão, bora pro Racha.